É muito fácil de esquecer que a gente é como macacos, só que vestindo roupas. Se a gente pegar toda a história do planeta e resumir tudo em um único dia de 24 horas, nós, seres humanos, iríamos aparecer nos últimos 4 segundos antes da meia-noite. As pinturas rupestres apareceriam no último segundo antes da meia-noite. Ou seja, esse tempo que a gente está brincando de ser civilizado é apenas uma fração de segundo da história do planeta. Pensa que nossa evolução como humanos acompanhou os ritmos da natureza durante milhares de anos. Os seres humanos evoluíram em sintonia com o ritmo natural. Nosso relógio biológico, por exemplo, ele sempre foi regulado pela influência do dia e da noite. Acontece que hoje muita coisa à nossa volta está mudando muito rápido. A educação, a computação avançada, dinheiro digital, meios de transporte, economia mundial, situação política, problema com o clima, enfim. Tudo isso sobrecarrega nossas ideias, deixa nós confusos, ansiosos. Esse movimento de aceleração ele começou a perder o controle num passado muito recente, cerca de 200 anos atrás, na época da Revolução Industrial, que basicamente foi o processo de substituição da mão de obra humana das produções através das máquinas. Ou seja, força de gente saindo das zonas rurais e indo para os centros urbanos. Algumas delas em busca de oportunidades, outras arrancadas contra sua vontade para poder trabalhar nas grandes indústrias. Esse movimento ele foi se intensificando com o passar dos anos, 1800, 1900, conforme as cidades iam se expandindo e as tecnologias avançando, as pessoas cada vez mais foram se afastando do ambiente natural, da natureza. Antes da Revolução Industrial, estima-se que mais de 90% da população global vivia em áreas rurais e tinha uma forte conexão com a natureza, tendo um estilo de vida baseado na agricultura e na produção de alimentos. Ou seja, rapaziada com seu terreno lá plantando o que ia comer e aqueles que tinham mais espaço também, podendo até vender, enfim. Hoje, em 2023, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, cerca de 60%. Ou seja, 200 anos é muito pouco tempo para nós, seres humanos, nos adaptar a todo esse tipo de mudança, biologicamente falando. Esse afastamento constante dos ambientes naturais e a desconexão com a natureza, hoje, do ser humano, é um dos grandes causadores desse crescimento das doenças mentais relacionadas à depressão, ansiedade, estresse, enfim. Se liga nisso. A urbanização ela trouxe iluminação artificial constante e tecnologias que permitem atividade 24 horas por dia. Basta tu olhar o ritmo da cidade grande. A gente está constantemente exposto a estímulos artificiais como as luzes brilhantes, os ruídos, barulho de moto, intensamente, o que perturba nosso ritmo natural, nosso relógio biológico, afeta no sono, no humor, na disposição. Outra problemática braba é essa parada das cargas horárias intensas de trabalho. Regime CLT, 6x1, hora extra, os caralho. Tudo isso é muito recente, mano. As fábricas que criaram uma nova maneira de trabalhar, onde cada operário contribuía com uma parte do produto final. Isso levava à necessidade de seguir um cronograma exato para evitar os atrasos e manter a produção em andamento. Esse padrão foi se espalhando para as escolas, para os hospitais e para as outras áreas da vida, introduzindo esses horários rigorosos e padronizados na sociedade. A partir daí começa a se desenvolver o transporte público, que também desempenhou um papel importante na disseminação desses horários. Com a velocidade dos trens e dos busão,
O acesso ao trabalho se torna mais fácil, daí é sem desculpa para manter o ritmo frenético e a eficiência. Essa revolução também influenciou os meios de comunicação, como os rádios, TV, que passou a incluir sinais horários e noticiários também regulares, como o Jornal da Manhã, Jornal da Tarde, Jornal da Noite, enfim. Tudo isso contribuiu para um marco histórico na imposição desse ritmo artificial em nossas vidas. Hoje a gente está condenado a seguir esse ritmo frenético desenvolvido pelo sistema capitalista para poder garantir o mínimo necessário para a gente sobreviver, cada vez mais distante da nossa origem natural, nos mantendo em ambientes cada vez mais artificiais. Mano, e se você se nega a seguir os padrões impostos pela sociedade de horário, de trabalho, simplesmente você não come, não veste, não mora, enfim. Essa correria que a gente precisa dar para ter o mínimo, às vezes é tão frenética que não sobra tempo para a gente refletir sobre o nosso próprio caminho aqui na Terra. Falo pela experiência própria de fugir dos pensamentos sobre qual que é o sentido do que eu tô fazendo, aonde esse trabalho vai me levar, o que vai ser do meu futuro, como que, enfim, é a partir daqui que as coisas começam a piorar. Trazendo essas ideias para o dialeto moderno, popular, muita gente tá surtando. Várias crises. Crise de ansiedade, crise de pânico, de depressão, ausência de sentido, enfim. Nesse cenário de confusão, algumas pessoas se tornam extremista em uma crença e outras sente que nada mais faz sentido, tá ligado? Existem causas para tudo isso que vai além da desconexão com a natureza e te convido para refletir sobre isso comigo. A gente, como ser humano, está passando por um período de colapso de sentido que envolve 3 pontos importantes na nossa formação e educação como ser humano moderno. Esses pontos em colapso são a religião, a mídia, as grandes empresas e os gurus, os coach e essas pessoas influentes que a gente tinha certa admiração. Vou começar pela igreja, começando aqui então pela igreja. A queda das religiões tradicionais e o afastamento das pessoas está cada vez mais evidente. Muitos já não se identificam mais com essas crenças. As instituições religiosas, historicamente, teve influência poderosa na sociedade, inclusive na política, na economia, muitas vezes manipulando a crença das pessoas para poder manter esse poder. Com acesso à educação, as pessoas se tornaram críticas e a busca por conhecimento fez surgir cada vez mais dúvidas sobre os ensinamentos religiosos, né? Esses que pareciam perpetuar a desigualdade e opressão, tendo justificativa até para a escravidão. Percebo também que as igrejas tiveram bastante dificuldade para se adaptar às mudanças de valores, como os direitos civis e igualdade de gênero. Isso causou muita tensão entre ensinamentos religiosos e visões modernas de justiça social. A internet permitiu acesso a diversas perspectivas sobre religião, levando a uma maior diversidade de crença e rejeições de doutrinas rígidas. Agora pensa nas mídias de notícia, nas telenovelas, nos programas de TV, pensa nas grandes empresas, naqueles titã corporativo, nos líderes políticos, revolucionário, pensa na indústria farmacêutica, no agronegócio, até na medicina. Pega todos esses temas aí e se aprofunda um por um. Nem precisa ir tão fundo, você vai encontrar muita coisa podre. Ou seja, todos os lugares que a gente costumava usar regras práticas ou atalhos de tomada de decisão, tudo isso simplesmente evaporou. A gente não encontra mais segurança ou garantia sobre o nosso futuro. Será que se eu mandar bem aqui na vida, eu vou pro céu? Mas será que existe mesmo céu? E aquela parada de felizes para sempre?
Alguém consegue trazer algum sentido para mim? Centenas de milhares de pessoas nos dias de hoje estão profundamente vulneráveis a essas promessas. Se você se identifica com essas questões, eu posso te afirmar 3 coisas. Primeiro, você não tá sozinho. Você não tá sozinha. E em segundo, a natureza ainda vive e lá você tá seguro. E em terceiro, escuta os povos originários. Nesse momento ainda é possível ouvir. Eles que são os guardiões e as guardiãs do coração da terra. E eles já previam tudo isso. Porém a história silenciou esses povos.